Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Hugo Lopes. Olá, colegas, e bem-vindos ao podcast da Voz do Veterinário, uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. O episódio de hoje é sobre técnicas minimamente invasivas em urologia veterinária. E temos convidado o Dr. Fausto Brandão. As patologias urinárias são uma constante na prática veterinária, fazendo-se muitas vezes acompanhado de casos frustrantes. No caso da medicina humana, é cada vez mais frequente o uso de cirurgia robótica, enquanto na medicina veterinária estamos agora a assistir à difusão das técnicas de cirurgia laparoscópica e endoscópica com recurso a lasers, micro-ondas ou stents, muitas vezes realizadas com a ajuda da fluoroscopia. Para nos falar sobre este tema hoje, temos como convidado o Dr. Fausto Brandão, responsável do Serviço Nacional de Referência em Cirurgia de Mínima Invasão e Intervencionismo do Hospital Anicura Atlântica em Mafra. Olá, Fausto, como estás? Olá, Hugo, muito obrigado pelo este convite. É para mim uma grande honra estar aqui no painel do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários para trocar aqui umas ideias e fazermos este podcast que eu acho que pode ser de um grande interesse da classe. Vai ser engraçado falar sobre cirurgia. Acho que nunca fizemos um episódio sobre cirurgia e, portanto, tornar isto um bocadinho mais visual para os nossos ouvintes. Fausto, sugiro que façamos esta conversa de cima para baixo, começando por abordar os rins, depois ureteres, bexiga e uretra. Nesse sentido, e tendo em conta que o livro Laparoscopy and Thoracoscopy in the Dog and Cat contém um capítulo sobre os conceitos de cirurgia minimamente invasiva no rim escrito por ti, a primeira pergunta é: queremos e devemos estar a operar rins com cirurgia minimamente invasiva e em que casos? Ora bem, esta questão, claro que dá pano para mangas e acho que podíamos estar a falar todo o podcast sobre este tema, mas eu acho que era importante contextualizar os colegas sobre o porquê de estarmos hoje em dia a fazer estas cirurgias, no fundo, diretamente aos rins, e tudo isto não só vem no alinhamento deste capítulo que muito bem citaste, do Laparoscopy and Thoracoscopy, mas também este tipo de técnicas já foram, não só por mim, mas por outros colegas também, apresentadas em diversos congressos científicos internacionais, e a grande perspectiva destas técnicas é essencialmente abordar as pedras numa fase em que elas não estão obstrutivas. Isto significa o quê? Todos nós estamos cientes da elevada problemática da ocorrência de urolitíase em cães e em gatos, e nomeadamente das obstruções ureterais. Todas essas pedras, no fundo, que vão causar, digamos, obstrução dos ureteres, têm normalmente uma proveniência, que é os rins. Então, aqui a perspectiva trata-se não só de abordar essas pedras ou esses nefrolitos, mais especificamente dizendo, antes que eles se tornem ureterolitos obstrutivos, e assim evitar não só cirurgias mais complicadas, que vamos focar adiante quando falarmos dos ureteres, como também sabemos hoje em dia, e existem variadas publicações científicas que nos associam a progressão acelerada da doença renal crónica junto com os nefrolitos. Existem particularmente dois papers que defendem essencialmente ou que visam a evolução do SDMA ou a velocidade de incremento do SDMA também com a doença renal crónica em grupos diferentes, grupos que têm doença renal crónica mas não têm nefrolitos, e outro grupo de pacientes que têm doença renal crónica e concomitantemente têm a presença de nefrolitos. E o que é que esses estudos apontam? Apontam que de facto o SDMA não só sobe mais rápido, como atinge valores mais altos no grupo que persistentemente tem doença renal crónica concomitante com nefrolitos. Então aqui qual é a ideia? A ideia aqui é intervir em pacientes estáveis, retirar-lhes um fator de aceleração e de piora do prognóstico e da velocidade da ocorrência da doença renal crónica, assim como também, dessa forma, tentar prevenir que esses nefrolitos se tornem ureterolitos obstrutivos. Mas eu tenho uma questão para te colocar. Mas muitas vezes nós descobrimos isto por acidente. Vamos fazer um raio-x por outro motivo, o paciente bioquimicamente está bem e está assintomático e foi fazer um raio-x por outra coisa e de repente lá vemos os nossos nefrolitos bonitinhos. E também deduzo que isto seja sobretudo para oxalato de cálcio. Correto. Pronto. A maior parte hoje em dia dos casos de que temos diagnóstico são quase que sempre diagnósticos incidentais. Ou seja, por alguma razão se faz uma ecografia abdominal, por alguma razão se faz outro tipo de diagnóstico de imagem como a radiografia e, nesses casos, muitas vezes sobressaem nefrolitos. Antigamente, eu recordo-me há cerca de 20 anos, 25 anos atrás, praticamente, quando eu comecei a trabalhar, aí por altura do início dos anos 2000, eu lembro-me e recordo-me de ver muitas das radiografias
e muitas vezes nós não detectávamos nefrolitos. Isso talvez por duas razões. Primeiro, porque a ocorrência deles se calhar não era tão frequente, ou seja, hoje em dia, de facto, temos uma problemática importante com o oxalato de cálcio. Não quero levantar nuvens, mas provavelmente pode estar associado a alguns alimentos comerciais. Existem estudos para tentar averiguar isso nesse sentido. Por outro lado, logicamente, a capacidade dos meios de diagnóstico que nós tínhamos na altura, os raios-x eram claramente inferiores àquilo que temos hoje. A nossa sensibilidade enquanto veterinários e os colegas que faziam ecografia não tinham não só as ferramentas, como as aptidões diagnósticas que têm hoje. Eu penso que eventualmente haveria, mas também estavam infradiagnosticados. No entanto, havia o tabu de que nunca se corta um rim para tirar uma pedra. E isso, no fundo, é uma verdade. Isto porquê? Porque as técnicas de cirurgia convencionais, e estamos a falar nomeadamente de nefrotomias ou pielotomias, são, por norma, acompanhadas de uma grande hemorragia. Ou seja, perdas de sangue abundantes. São cirurgias que, muitas das vezes, para serem feitas na chamada condição ideal, teriam que ser feito, digamos, uma isquémia fria do órgão, ou seja, colocar um garrote na artéria renal e assim tentar diminuir as perdas sanguíneas enquanto se faz este tipo de procedimentos. E o que nós vemos hoje em dia é que com as técnicas de mínima invasão nós superamos todas essas dificuldades. E é aí que eu queria chegar. Portanto, temos um objetivo que é, por um lado, travar os nefrolitos como causa de uma evolução da doença renal crónica, ou seja, eles atuam como um fator inflamatório e como um fator de aceleração da própria doença renal crónica. Por outro lado, queremos evitar que eles realmente se tratem depois de tornar ureterolitos e particularmente causar obstruções ureterais, como sabemos hoje em dia, é uma das grandes apresentações clínicas. Como é que isto tudo começou? Então, se calhar tem que andar aqui para trás, uma meia dúzia de anos. Eu tenho sempre que possível, vou fazer formação nos Estados Unidos e mais ou menos por volta de 2015, 2016, fui uma das primeiras vezes que estive talvez no Animal Medical Center em formação. Tivemos uma sessão sobre o acesso ao renal. E depois, posteriormente, em 2017, nós tentámos fazer esse acesso, mas as coisas não correram bem. E depois, em 2017, mais ou menos, houve o Chick Wise, junto com um interno residente dele, o Petrovski, publicaram um paper em 2017, justamente sobre o acesso ao rim para tirar nefrolitos em cães e gatos. Pronto, é um paper relativamente pequeno, que relata mais ou menos o uso em cerca de 16 casos, mas tinha uma série de problemáticas. Porquê? Nessa altura, a técnica que eles utilizaram foi essencialmente derivada da medicina humana. Estamos a falar daquilo que se designa por PCNL ou a técnica de nefrolitotomia percutânea. No fundo, é uma cirurgia puramente não invasiva, através da qual, com recurso à fluoroscopia, se consegue guiar uma agulha diretamente à pelvis renal, através da pele. Depois disso, a introdução de um fio-guia para manter, digamos, o nosso caminho de trabalho, e esse caminho-guia, esse fio-guia, depois é dilatado através de bainhas dilatadoras. Através dessas portas, então, conseguimos fazer o procedimento de nefrolitotomia. O que esse trabalho, no fundo, concluiu foi, digamos, a execuibilidade da técnica, mas ainda assim ela apresentava muitos problemas em cães e gatos. Por ser uma técnica puramente percutânea, houve em diversos casos ocorrência de hemorragia, muitas das vezes a própria agulha tocava na junção entre o ureter e a pelvis, provocando muitas das vezes obstruções e edema da própria papila, e pronto, essa técnica ficou assim um bocadinho posta de parte. E muito bem, como tu dizias, Hugo, a questão do tabu da cirurgia dos rins vem exatamente disso. Porquê? Por um lado, as técnicas clássicas de nefrotomia e pielotomia são extremamente traumáticas. Podem ter hemorragia, provocam um dano traumático ao tecido renal abundante. Estas técnicas de mínima invasão são exatamente o contrário. Praticamente não fazem traumatismo nenhum ao tecido renal, baseiam-se essencialmente na dilatação de tratos, mas esta em particular, através da pele, tem um problema. Os rins dos cães e os rins dos gatos são extremamente móveis e com isso a técnica não era muito estável. Então o que é que nós fizemos? Eu e um grupo de 2 ou 3 pessoas cá na Europa começámos a ponderar a modificação desta técnica. É o que hoje em dia nós chamamos a técnica modificada, MSNL, que é Modified Surgical Endoscopic Nephrolithotomy. Basicamente é uma técnica que nós estamos agora a escrever para ser publicada. Temos já mais do que 100 casos operados.
E ela consiste, no fundo, numa abordagem de laparotomia, ou seja, no fundo um acesso em barriga aberta, mas depois a técnica de nefrolitotomia, propriamente dita, é feita através de um acesso endoscópico. E assim, dessa forma, nós conseguimos, de uma forma quase que atraumática, ter acesso aos nefrolitos e retirá-los com elevado índice de segurança. Vamos já falar da técnica a seguir, mas eu gostava só de 2 perguntas rápidas. As descobertas incidentais, nós deveríamos estar a referir para fazer estas técnicas? Ou devemos deixá-las lá estar se não há sintomatologia e se não está a causar problemas? De facto, é assim, nós sabemos hoje em dia que os nefrolitos são causadores de doença renal e se aceleram. Todos os casos de nefrolitos deveriam ser tratados por nefrolitotomia. Isto porquê? Porque sabemos que eles não devem estar no rim e sabemos que mais tarde ou mais cedo alguns deles, em muitos casos, podem se tornar obstrutivos. Portanto, sempre que nós pudermos atingir na base o problema, devemos, de certa forma, selecionar os pacientes. Uma segunda questão. Aqui nós estamos um bocadinho diferentes da medicina humana, porque na medicina humana eles usam muito as técnicas extracorporeais, não é? Verdade. E mesmo nas pessoas, nós às vezes temos as pessoas a dizerem isto. Então, mas eles encostam uma máquina e dissolvem, porque não fazem isso em veterinária? Porquê que isso não é uma alternativa para nós? Essa também é uma das perguntas que frequentemente os colegas que referem casos me fazem e eu passo, digamos, de uma forma muito resumida a explicar. Número 1, as chamadas máquinas de litotrícia extracorpórea, no fundo funcionam através de ondas de choque que promovem a fragmentação das pedras, não se podem utilizar em medicina veterinária. Eu tive em teste há cerca de 2 anos uma máquina especificamente desenvolvida para veterinária, no entanto, o que nós vemos é que essa propagação da onda de choque e essa fragmentação das pedras faz com que, eventualmente, uma pedra que é grande se possa fragmentar em fragmentos. E esses fragmentos vão pelo úreter e acabam por se tornar obstrutivos. E a segunda maior razão, eu penso que isso é muito importante, é que seja qual for o tipo de procedimento, e particularmente nos ureteres, o impacto dessas pequenas pedras nas paredes do ureter gera imediatamente edema. E esse edema vai fazer com que o ureter se inflame e que às vezes um ureterolito que iria até passar, pode não passar por edema do ureter. Portanto, são técnicas que estão mais ou menos abandonadas. A outra pergunta ainda que me fazem relativamente à litotrícia e particularmente nos ureteres é: podemos ou não podemos utilizar laser para fragmentar essas pedras? Podemos, com algumas, em casos muito selecionados dentro do rim, nos ureteres está completamente fora de questão, porque temos um problema que é a dimensão dos nossos pacientes. Muitas vezes, quando nós lemos a descrição deste tipo de cirurgias, parece uma coisa saída de um filme de ficção científica. Lasers, como estavas a dizer, citoscópios, fluoroscópios e uma parafernália de equipamentos. És capaz de descrever de uma forma simples qual é que é o procedimento de uma nefrolitotomia minimamente invasiva? Sim, claro. Antes só de descrever o procedimento, eu gostava só de deixar aqui aos colegas também uma ideia muito importante. É que todos os pacientes que vão para a cirurgia sofrem um critério importante de seleção. Ou seja, nós temos que ter mais ou menos os pacientes bem estadiados, perceber se adequa ou não adequa à técnica, medir-lhes o SDMA, fazer um UPC, fazer o fósforo, cálcio, estadiar de acordo com o íris, ou seja, fazer não só o íris, mas também perceber se realmente vale a pena aquele paciente ou não entrarmos para a cirurgia. Uma vez cumpridos os critérios, digamos, selecionamos o paciente, a técnica em si, de uma forma muito simplista, consiste no acesso de laparotomia. Após o acesso de laparotomia, nós fazemos, digamos, uma abertura pequena na cápsula renal, ou seja, basicamente na gordura que está à volta do rim, expomos a cápsula renal, através, muitas das vezes, com o fluoroscópio, durante a cirurgia, estamos a ter uma imagem radiográfica, portanto eu consigo mais ou menos apontar a agulha em direção ao cálculo e tento descobrir um meio caminho, ou seja, um sítio que, ao entrar, possa ter uma abordagem mais ou menos completa a todos os cálculos. A grande diferença entre os cães e os gatos e os humanos e os porcos é que os cães e os gatos, basicamente, a cavidade pélica é uma cavidade inteira, com alguns recessos. No caso dos humanos e dos porcos, não. Ou seja, é uma pequena cavidade que depois se divide em subestações. E essas estações são muito difíceis, muitas vezes, de entrar com um só acesso. Felizmente, no caso dos cães e dos gatos, temos essa sorte. Uma vez localizada a pelvis, portanto, através da agulha fazemos correr um fio-guia pelo seu interior
retiramos a agulha e depois, sobre esse fio guia, vamos introduzir uns pequenos catéteres dilatadores, que não passam de cones de plástico, mais ou menos com um incremento entre 7 a 12 frentes. Uma vez que nós chegamos aos cerca dos 12 frentes, portanto 3,5 a 4 milímetros, paramos e introduzimos o endoscópio diretamente. Dessa forma, pronto, temos o acesso direto visual aos nefrolitos, depois com uma basket, com uma cesta de nefrolitos. No mesmo canal, exatamente, no canal de trabalho, retiramos e puxamos o endoscópio junto com as peças, com os nefrolitos. Muitas das vezes, pronto, é um trabalho laborioso, não é? Leva um certo tempo, estamos a falar à volta entre 45 a 55 minutos por rim, mais ou menos, depende um bocadinho da quantidade de nefrolitos e da sua complexidade, mas em média sim, já estamos a trabalhar com tempos inferiores a 1 hora em a maior parte dos casos. E é expectável depois um aumento do SMA ou da creatinina, porque isso acaba, há um trauma renal sempre. Certo. Tem havido alguma complicação com isso ou tem sido bem tratado? Não, nós levamos já mais do que 100 cirurgias feitas nos últimos anos e queremos publicar estes resultados, porque são de facto importantes para a classe de medicina felina no geral e também também dos cães, embora não seja tão frequente. Este acesso de veras é muito traumático, ou seja, nós partimos apenas da punção de uma agulha, digamos, de um catéter verde, cerca de 20 gauss, entre 18 a 20 gauss, e a partir daí é uma dilatação. No fundo, nós empurramos o parênquima renal, literalmente. Uma vez que retiramos o endoscópio, no final da cirurgia, o próprio parênquima praticamente faz coalescência e normalmente, depende dos casos, mas entre 1 a 3 pontos de sutura simples normalmente são suficientes para encerrar com segurança a cápsula renal e fazer com que o rim volte a estar estanque. Nós facilmente faríamos um episódio só sobre isto, mas vamos continuar na nossa viagem. Seguindo para baixo, patologia dos ureteres é também algo frequente, sobretudo em gatos. Depois de uma era de supremacia dos SUPs, que alternativas oferece a cirurgia minimamente invasiva nesta área? Ora bem, eu talvez seja uma das primeiras pessoas em Portugal que comecei a pôr os bypasses urinários. Fiz a minha formação, nesse caso sou dos poucos, ou o único, que terá feito a formação com o Chico Weiss e com a Alessandro Barenta em Nova York, no Animal Medical Center, e já coloco bypasses para aí há cerca de 10 anos. Eu tenho uma relação de amor e ódio com este sistema, muito sinceramente. Já o conheço mais ou menos desde 2010, 2011. Tenho vindo a assistir àquilo que foi todas as gerações, já vamos no sub 3 e conheci-o desde o sub 1. E assim, de facto, é a única alternativa que em alguns casos temos para salvar pacientes. No entanto, sabemos que a curto e médio prazo irá, a alguns casos, dar complicações. E às vezes falamos de uma esperança média de vida entre 3 a 5 anos. Temos pacientes que vivem menos, temos pacientes que vivem mais ou menos isso e temos pacientes que vivem mais. Não é uma regra, mas a minha relação é de amor-ódio. E isto porquê? Além da ocorrência das complicações, nós sabemos que não é uma técnica natural. Estamos a pôr um dispositivo protésico. Tem uma curva de aprendizagem associada também? Eu diria que a curva de aprendizagem pode ser relativamente rápida desde que se frequente cursos adequados. Muitas das vezes eu acho que, não menosprezando, digamos, a prática dos colegas ou o profissionalismo dos colegas, mas eu acho que de facto muitas vezes nós não encaramos a formação como um bem necessário. E, de facto, no caso dos subs é. E isto porquê? Nós não aprendemos só a técnica de fazer a cirurgia do sub. Nós aprendemos os porquês, os comos, os durantes. Aprendemos de pessoas muito experientes quais foram todos os tropeços que eles tiveram na sua curva de aprendizagem, quais todos os tipos de complicações, como é que se faz a gestão dessas complicações. Portanto, nós quando ouvimos um Kazushi Asano do Japão, um Chico Weiss, um Alessandro Barente, um Alex Gallagher, sei lá, pronto, essas estrelas todas, uma Marilyn Dune, eles têm muito para nos transmitir. Porquê? Porque eles estão nisto de corpo e alma desde o início. E eles já passaram por tudo. E acho que muitas vezes essa formação é mais uma transmissão de um mentor para um aluno de todo esse conhecimento acumulado. O que é que nós hoje em dia temos também à nossa disposição para além dos bypasses quando é necessário? Ora bem, bypasses é um mal necessário em gatos. Em cães, felizmente, quando temos obstrução ureteral, temos essencialmente duas formas de o abordar. Uma é a ureterotomia microcirúrgica, significa fazer cirurgia do ureter, muitas vezes ajudado por microscópio cirúrgico, e a outra, essencialmente,
No caso dos gatos, se for eletivo, também podemos fazer ureterotomia microcirúrgica. Significa o quê? Que eu tenho que selecionar criteriosamente os gatos de forma a que tenha só 1 ou 2 ureterolitos bem localizados, com uma determinada dimensão, se possível superior a 1,5 milímetros, e através de técnica operatória microcirúrgica com microscópio, tentar fazer essa cirurgia por técnica de microcirurgia. Felizmente, no caso dos cães, muitas das vezes podemos colocar os chamados stents uretrais ou os chamados catéter duplo J, que no fundo vão nos ajudar a guiar não só a cicatrização, como nos vão assegurar a patência do ureter após uma cirurgia do ureter. No caso dos gatos, embora haja colegas que colocam os chamados stents uretrais em gatos, nós sabemos que são situações que não estão normalmente com bons prognósticos, porque os stents inevitavelmente dão problemas. E hoje em dia, acesso é pela bexiga? Normalmente fazem o acesso cirúrgico pela bexiga, ou então até pelo próprio ureter, fazem uma ureterotomia, colocam para cima e colocam para baixo, no fundo, esse catéter. Mas nós sabemos que os gatos não toleram nada bem os bypasses, não querendo ir contra as opiniões de ninguém, mas isto são publicações internacionais àquilo que eu me estou a referir. Portanto, eu diria, de uma forma resumida, cães podemos operar e podemos pôr stents. No caso dos gatos, a microcirurgia penso que será uma outra forma de abordar a obstrução ureteral, sempre que for possível e em casos particularmente selecionados. Tem uma taxa de complicações grande nos gatos? Porque eu digo uma questão de espaço, não é? No fibrosa. Correto. Aqui o grande problema é a técnica cirúrgica. Estamos a falar que para operar ureteres em gatos, e eu já o fiz anteriormente com sistema de lupas, ou seja, com ampliação de cerca de 5 vezes, não é cómodo, não é fácil. Hoje em dia, e felizmente o ano passado, a partir do ano 2023 já, penso eu, ou investi num microscópio cirúrgico e logicamente isso mudou muito a forma como estou a operar hoje em dia ureteres. E muitas vezes nós utilizamos o mesmo tipo de fios de sutura que um oftalmologista utiliza, tipo estamos a falar de 8 zeros, 9 zeros, 7 zeros na maior parte das vezes, em cães 6, 7 zeros, em gatos 7, 8, 9, e está alguns reportes que dizem alguns colegas que utilizam 10 zeros, portanto, coisa ínfima, literalmente. Relativamente à bexiga, estamos agora num órgão com mais espaço para instrumentação e a ideia de citoscopias laparoscópicas é algo mais intuitiva. No teu dia-a-dia, quais é que são as intervenções mais comuns que fazes por cirurgia minimamente invasiva na bexiga? Ora bem, eu acho que existe aqui uma coisa muito importante e que todos os colegas deviam conhecer, que são as chamadas guidelines do Colégio Americano de Medicina Interna, do ACVIM. São umas guidelines que se reportam literalmente ao tratamento da urolitias em cães e gatos. Foram publicadas em setembro de 2016. É um documento com cerca de 11 páginas, dividido em 3 secções. A primeira secção aborda literalmente a nefrolitíase, portanto, pedras nos rins, pedras nos ureteres, ureterolitíase. A segunda secção, a 1.2, no fundo, vai falar de presença de urolitos a nível da bexiga e uretra, e a secção número 3 fala sobre a abordagem medicamentosa e alimentar, ou no fundo nutracêuticos e medicamentos que se podem utilizar no tratamento da urolitíase nos cães e gatos. Esse mesmo consenso de setembro de 2016 refere em todas estas secções, com exceção da parte número 3, que é no fundo maneio médico-alimentar, fala muitas vezes de técnicas de mínima invasão. E porquê? Porque as técnicas de mínima invasão estão aqui porque elas baseiam-se muito ou em não trauma ou então em visualização absoluta do órgão. Isto é extremamente importante. Hoje em dia, e todos nós veterinários, em algum momento da nossa vida, fizemos muitas cistotomias. E é lógico que nós vemos o que vemos. Vemos muitas vezes uma bexiga aberta, que nós, entre aspas, com uma colher raspamos literalmente para tirar cálculos, da maneira antiga. Isso faz com que haja coágulo, nós não vemos absolutamente nada da parede da bexiga e muitas vezes, não só na uretra prostática, como na própria uretra peniana ou pélvica, estejam presentes urolitos que, mesmo que nós façamos lavagem ou empurramos com flush de soro durante a cirurgia, são impossíveis de ver. Fica cheio de dobras quando nós as abrimos. Tal e qual. Se ela estiver colapsada, são montes de dobrinhas musculares. Exatamente. Essas pregas da mucosa acabam todas elas por albergar pequenos cistolitos. E esses cistolitos estão reportados em trabalho já desde o início da década dos 2000. Estamos a falar em cerca de entre
mais ou menos 14% a 40% de recorrência. Ou seja, nós não vamos culpar a recorrência da doença, nós vamos provavelmente perceber, através destas novas técnicas, que deixámos lá uralitos. Literalmente, porque nós não somos capazes de os ver. Então, o que é que este consenso de 2016 nos traz? Traz-nos que, de facto, a única ou a melhor forma de tratar a questão da urolitise, e estamos agora particularmente a falar de bexiga e uretra, é com cistolitotomia endoscópica. Há uma técnica que se chama PCCL, ou em inglês Percutaneous Cystolithotomy, ou em português cistolitotomia percutânea. Ela, no fundo, baseia-se num pequeno acesso à bexiga, diretamente, através do qual se introduz um trocar, como se fosse um trocar de laparoscopia, no fundo uma via de 6 mm, e depois, a partir daí, entramos com endoscópios, sejam eles rígidos ou flexíveis. Isto permite-nos logo uma coisa. Primeiro, lavamos a bexiga com um fluxo contínuo de soro, o que nos permite ter uma visão super detalhada de todo o aspecto da mucosa. Permite-nos, de uma forma inequívoca, diagnosticarmos o número completo de urolitos presentes, se estamos a tirar todos, se não estamos a tirar todos, estamos a lavar todos para fora e com todo o detalhe. Após fazer, digamos, o esvaziamento, digamos, do que são os cistolitos, então entrar em todo o percurso da uretra e perceber se deixamos ou não deixamos alguma coisa ao longo desse percurso. Desta forma, e está descrito no artigo do Jeff Runge de 2007 do Journal do JAVMA, em que a recorrência neste tipo de casos anda só na ordem dos 4%. Portanto, nós baixamos de um 14% a 40%, de acordo com inúmeros autores, para cerca de 4% de recorrências. E isto significa, muitas das vezes, que este tipo de técnicas são muito mais eficientes. Hoje em dia, e para responder diretamente à pergunta, eu diria que cerca de 3 a 4 vezes por semana, pelo menos, eu recebo casos toda a parte do país para fazer PCCLs ou cistolitotomia percutânea. De facto, para nós é nos pilares de trabalho que nós temos. Somos, de facto, um centro de referência nacional, ou ibérico, para fazer estas técnicas, particularmente em urolitise inferior também. Dispomos de laser de ómio. E porquê o laser de ómio? Porque em cerca de 10 a 15% dos casos que eu tenho em machos, para evitar a uretrostomia, não tenho outra forma de, digamos, desobstruir o paciente se não for quebrando essas pedras. E o laser, basicamente, hoje em dia reserva-se para isso, ou seja, para produzir uma fragmentação, uma litotrícia, para desobstruir uma via. Então, mas vocês entram com o cistoscópio pela bexiga e Entramos, fazem o percurso... Correto. Entramos com 2 tipos de endoscópios. Primeiro, entramos sempre com o endoscópio rígido, e isso permite-nos ter uma visão espetacular e fazer a maior parte do nosso trabalho. E depois, uma vez que esteja tudo limpo, vamos fazer a verificação de todo esse percurso, normalmente com cistoscópios flexíveis, com um calibre de cerca de... Calibre. Exatamente. Nós trabalhamos com calibres entre 2.8 a 3.5 mm de diâmetro, com comprimentos de cerca de 60 a 70 cm de comprimento. Agora, tem um problema. E não fosse eu cabeçudo, existem cães particularmente pequenos, e nomeadamente raça estoica, hoje em dia felizmente são bastante comuns. Estamos a falar às vezes de cães de entre 900 gramas a 1,2 kg. Alguns York Minis, alguns Spitz pequeninos, alguns bichons muito pequeninos, e esse tipo de cães, ou chihuahuas, pinchers, e esses cães de facto muitas vezes têm uretrolitos obstrutivos que não se conseguem remover do pénis. Então, para isso, nós temos também um endoscópio de 1.3 mm com um canal de trabalho, através do qual eu não só consigo fazer irrigação, visualização das pedras e fragmentar essas pedras com o laser. Então, dessa forma, consigo desobstruir o paciente. E a partir daí, esse procedimento torna-se numa PCCL normal. Portanto, mas o segredo aí está em 1.3 mm, é verdade. Mas pronto, isto são pequenos apartes que eu gosto de ter para, no fundo, salvaguardar qualquer paciente desde 800 gramas até 95 quilos. Acho que estamos capacitados. Eu já tinha falado com um colega meu em que eles usavam, por exemplo, nos canalículos biliares das pessoas, conseguiam entrar por lá. E eu acho isso absolutamente fantástico. Quer dizer, não só a questão da espessura, mas a questão de ter canal de trabalho também, fonte de luz. Tudo. Essa questão, e depois já vamos a passar aqui para outro assunto. De facto, a questão de fazermos a coledocostomia, e
coledocoscopia, também já é uma prática comum no nosso hospital. Nós somos pioneiros europeus em técnicas de desobstrução de vias biliares. Aliás, eu já apresentei esse trabalho mesmo na Veterinary Endoscopic Society em 2024, uma série de casos em que fazemos endoscopia das vias biliares também. Portanto, estamos também, no fundo, situados numa posição pioneira também nessas áreas. Uma tecnologia de veras fantástica. Estamos a chegar ao fim da nossa viagem, mas acredito que agora haja uma bifurcação do nosso caminho. Isto porque diria que os procedimentos de cirurgia minimamente invasiva nos machos sejam algo diferentes dos das fêmeas. Numa era em que tão rapidamente se salta para uretrostomias permanentes, talvez até rapidamente mais, o que é que este tipo de cirurgia traz de novo e quais as principais diferenças entre os procedimentos nos machos e nas fêmeas? Ora bem, e pegando aqui em mote dessa questão, de facto, eu também considero que muitas vezes se salta demasiado rápido para as uretrostomias permanentes. É uma escola que nós temos desde antigamente, não é? No fundo faz parte do nosso ensino cirúrgico, porque antigamente não tínhamos disponíveis outras técnicas. E o que é facto é que, particularmente no caso dos gatos, isso acaba por resolver o problema. No entanto, claro, acarretando outros, e já sabemos todas as complicações que isso pode acarretar. No entanto, eu dividiria isto de facto em duas formas. Logicamente, nas fêmeas tudo é mais fácil, porque estamos a falar de uma uretra curta e reta, onde a disponibilidade dos endoscópios e da própria cirurgia acaba por ser muito mais fácil. No caso dos machos, eu divido em dois grupos, cães e gatos. Os cães, nós hoje em dia, como eu falei, nos casos mais extremos ou mais pequeninos, conseguimos fazer uma abordagem peniana com microcistoscópio de 1.3 mm. Na grande maioria dos restantes, estamos a falar uma abordagem normalmente via bexiga e passando por toda a uretra, ou então mesmo através do pénis introduzir logo o endoscópio de 2.6, 2.8, se assim for possível. Portanto, podemos, no fundo, combinar essas técnicas. No caso dos gatos, temos uma particularidade, que é o próprio pénis dos gatos, que tem... Só uma questão. Quando estás a falar dos machos, tu empurras de volta para a bexiga ou vocês conseguem destruí-los e puxá-los pelo pénis? Sempre que for possível, a ideia será colocar um catéter específico de desobstrução e fazer a chamada retropulsão em direção à bexiga e dessa forma recolhê-los via bexiga. Quando alguns desses uretrolitos ficam pelo caminho, nós vamos diagnosticá-los posteriormente via anterógrada, ou seja, entramos com o endoscópio flexível na bexiga, descemos a uretra prostática, passamos à uretra perineal até à uretra extraabdominal e peniana. Se alguma coisa encontrarmos pelo caminho, tentamos ou apanhar com cesta, ou se realmente tiver a obstruir o caminho e não for possível desalojar, quebramos com o laser e lavamos. Okay? No caso dos gatos temos aqui uma particularidade, que é, os gatos têm dois tipos de uretra. Tem a uretra peniana, que é uma uretra relativamente curta, entre 6 a 9 mm, mais ou menos, de comprimento, com cerca de, uma cavidade virtual que está quase sempre colapsada, é o pénis, mas no seu diâmetro máximo distendido poderá ter 1.3 mm. E depois temos a uretra pélvica, no fundo, desde a zona das glândulas bulbo-uretrais até ao trígono da bexiga, em que podemos ter uma uretra que, expandida em pressão, poderá atingir até cerca de 5 a 6 mm de diâmetro. Ora bem, se nós entrarmos por via anterógrada, ou seja, por via da bexiga, com o endoscópio rígido, conseguimos entrar na bexiga e fazer todo o percurso da uretra pélvica até que essa uretra pélvica se torne uretra peniana. Ou seja, no fundo, à nossa frente iremos ter apenas um pequeno ósteo e esse ósteo representa a transição entre a uretra pélvica e a uretra peniana. A uretra peniana vamos abordá-la de via retrógrada com um catéter. Esses catéteres normalmente que têm, digamos, o chamado open end, ou seja, cuja frente do catéter é completamente aberta e vai permitir um fluxo de soro direto em lavagem. Através dessa técnica, que no fundo é uma PCCL em gato macho, conseguimos, na grande maioria, hoje em dia, eu diria que 90% ou mais dos pacientes que eu vejo consigo tratar, apesar de terem recorrências de chamada doença do trato urinário inferior felino, ou fluto, ou como quiserem chamar-lhe, muitos deles são recorrências e essas recorrências estão associadas a permanência de pequenos uretrolitos dentro da uretra pélvica e
perto da uretra peniana, que quando nós tiramos as algálias, eles voltam subitamente a obstruir. As pedras têm um movimento de vai e vem ali na uretra e pronto, e causam espasmo, causam obstrução e andamos a vida nisto. Com este tipo de técnicas, a maior parte dos pacientes, se for recrutados precocemente, e esta é a mensagem final que eu queria também deixar à classe, é que um paciente gato obstruído terá um prognóstico favorável ou extremamente favorável com uma cirurgia. Este é o tipo de paciente, se eu receber na condição ideal, que entra de manhã, faz cirurgia e sai depois do almoço, após o recobro anestésico, a urinar sem algálias e segue para o seu veterinário de referência habitual para fazer o controle médico apenas no dia seguinte. Fausto, uns últimos 2 minutos para falares sobre, dentro deste tema das minimamente invasivas, sobre o que tu quiseres para deixar uma mensagem aos colegas. Eu acho que, digamos, a questão da urolitiase é de facto preponderante. Estamos a falar que hoje em dia nós vemos, em termos de consulta urinária, mais de 20% dos cães e dos gatos têm algum problema de urolitiase. Acho que é um problema crescente, como eu falei no início, sem querer levantar faíscas nem fumo, poderá ou não estar associado ao processamento das novos alimentos comerciais. Nós não víamos isso nos alimentos comerciais do final da década de 90. Eu lembro quando comecei a estudar em 93, 94, falava-se muito de rações. Na altura, algumas das marcas eram mais preponderantes do mercado e nunca me lembro de ver, digamos, tanta quantidade de urolitiase como vejo agora. Hoje em dia há N marcas de alimentos, muitos alimentos que surgiram por uma questão de oportunidade de mercado, não é? O pet market, e eu não sei se eventualmente esse incremento da urolitiase não poderá estar associado ao tipo de alimentos comerciais. Acho que é uma problemática quase de primeira opinião. Acho que todos os veterinários que fazem clínica geral deverão estar capacitados para diagnosticar e também para tratar de alguma forma ao seu nível e para entenderem que quando de facto existe uma problemática que já seja de ordem cirúrgica, se não tiverem essa capacidade, ou pelo menos oferecerem técnicas alternativas aos seus pacientes. Eu costumo dizer que trabalho única e exclusivamente de referência, não faço qualquer retenção de pacientes, porque prestamos um serviço literalmente na extensão e na continuidade das clínicas que referem, ou seja, o paciente vai, é tratado, é operado e sai de volta imediatamente para o seu local de origem. Acho que é importante os colegas perceberem todos os contornos da problemática da urolitiase, seja em cães, seja em gatos, seja em machos, seja em fêmeas, e dessa forma tentarem selecionar a referenciação quando ela tem sentido. E tem sentido sempre que possível de uma forma precoce. Tentarmos evitar, muitas vezes, o tratar, porque isso pode, em alguns casos, agravar muito, inclusivamente até a nossa oportunidade de intervenção, que estamos num nível já de especialização, pode-nos muitas vezes já deixar sem ferramentas, porque um caso referido tardiamente, além de criar uma gestão de expectativas infame, porque as pessoas que depois acabam por vir vêm com um determinado nível de expectativa ao qual nós não conseguimos corresponder por diversos fatores, e por outro lado causam também um desgaste nesta questão muitas vezes da relação entre o próprio tutor do paciente e o próprio veterinário de primeira opinião, que às vezes a relação acaba por se degradar porque há um arrastar dos quadros. Eu acho que nestes casos, todos estamos numa posição de fazer um brilharete e acho que o veterinário de primeira opinião ou o general practitioner tem que estar mesmo capacitado para dar show, e dar show nesses casos é responder da melhor forma ao seu paciente. Olha, Fausto, muito obrigado por esta conversa. Foi um manancial de informação e certamente teremos material para próximos episódios sobre outras aplicações. Sem dúvida. Eu é que agradeço esta oportunidade e para mim é sempre gratificante poder também espalhar um bocadinho e partilhar com os outros aquilo que eu sinto. Muito obrigado. Fausto, foi um grande prazer ter-te aqui no podcast. Esta é uma produção do SNMV. Relembramos que a força de um sindicato reside nos seus associados, pelo que convidamos todos a associarem-se a esta instituição de defesa dos nossos direitos. Já agora, podem também aproveitar e dar 5 estrelas a este podcast, de forma a chegarmos a um maior número de colegas. E caso tenham alguma dúvida, sugestão ou comentário relativo ao podcast, podem sempre entrar em contacto connosco através do nosso e-mail, avozdoveterinário@snmv.pt. Bem-ajam!